Nossa, a graça é a paz, amém? Amém. Deus tem algo especial para os irmãos nessa noite. Não é surpresa não. Deus sempre traz o melhor para nós. Amém? Deus sempre tem e traz o melhor para nós. E eu quero convidar os irmãos vamos fazer uma viagem no tempo para a gente poder pensar um pouco daquilo que nós cremos e fazemos aqui. Nós estamos aqui adorando ao Deus que criou todas as coisas. Esse mundo que Deus criou, irmãos, não existia. Nós não existimos. Nós temos uma palavra que significa nada e temos uma palavra que significa tudo. Sim, tudo inclui tudo. Então nada está no tudo. Porque se o nada não estiver no tudo, o tudo não pode ser tudo. Deu para entender? Deu? Deu para entender? Deu para entender? Nada e tudo. Nada, a nossa mente ela é muito frágil para alcançar. Nada. Vamos pensar nada antes de tudo. Olha que interessante. Eu estou convidando os irmãos para refletirem a profundidade da fé que temos, porque ela se relaciona com Deus, que criou todas as coisas e criou o mundo, e quem cria tem que estar longe daquilo que criou. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e nunca será abalado, porque Deus mesmo está no meio dela. Está lá no Salmo 46. Nada e tudo. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Quem está estudando aqui, o que é a palavra contingente? Significado. Contingente. Sabe não? Contingente. Quem está estudando aí? Ninguém sabe? Quem sabe? Se não está estudando, mas sabe. Contingente. Contingente é algo que veio da continuidade de alguma coisa. Na falta de um, vem a contingente. Ele começou o raciocínio correto. Contingente é a existência de algo que só é justificado porque houve uma causa para ele. E da sequência. Os meus pais são causa da minha existência. Eu sou causa da existência do meu filho ali, inclusive eu quero até apresentar o Zé Felipe, né, meu filho predileto, e a minha nora predileta, José Felipe e Isabel, recém-casados, viu? E esteja orando por eles, então, eles acompanham, os maridos moram aqui no bairro São Genaro, que pertinho, nós vimos rápido de lá para cá. Deu 5 minutos. Então, contingência é o que existe, só existe porque teve uma causa para a sua existência. Agora, o Deus que nós adoramos, Ele é a causa de todas as coisas. É uma causa sem causa. Só que nós, na nossa limitação, nós não conseguimos pensar nada mais além de Deus. A nossa mente só consegue ir até Deus. Só que quando nós entramos na palavra de Deus, nós percebemos que a palavra traz muito mais profundidade do que simplesmente uma pobre caminhada sem a gente aprofundar nas promessas de Deus e na compreensão que o que nós cantamos, eu gasto a minha vida, não é isso que nós cantamos? Dedicando
porque eu compreendo a profundidade do que é uma vida, uma caminhada de fé, em direção a um lugar de origem, de onde nós viemos. Porque o pó volte à terra, o Espírito volte a Deus. E assim nós vamos, irmãos, caminhando, para entender profundamente todas as implicações dessa vida nossa com Deus. Então nós temos, olha, a palavra contingente, existência justificada por uma causa necessária e nem sempre suficiente, porque elas vão produzindo outras, viu, irmão Wesley? É isso? Elas vão produzindo outras, porque elas não se tornam pleno em nós, mas em Deus tudo é pleno. E essa plenitude em Deus foi revelada no seu Filho Jesus. Agora nós temos outras palavras interessantes aqui. Nós temos contingência, nós temos divergência, nós temos convergência, nós temos intransigência e nós temos uma palavra muito interessante que é gerência. Gerir. Você então é convidado a gerir a sua vida, você é um gerente da tua vida, mas você não pode ser intransigente da sua vida, porque intransigente é gerir a vida apenas para dentro de si. Deus o convida a abrir a sua vida para realidades que você pode alcançar na sua relação com Deus. Fora disso, você vai entrar em desespero, você não vai entender nada. Então, irmãos, intransigência e a divergência no sentido real, ele não é pejorativo, pelo contrário, são forças que se distinguem numa diversidade. Aqui nós temos pessoas diferentes, que são divergentes em muitos pensamentos, mas a beleza da harmonia do Deus que criou tudo perfeito é que nessa diversidade nós temos comunhão. Amém? Por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Convergência. Divergência. E nós temos a palavra convergência. A palavra convergência significa para onde toda a água que desce vai. A água corre para onde? O oceano. O mar. Não é isso? Convergência. Irmãos, você sabe por que Deus sempre tem o melhor para nós? É porque a nossa vida, ela converge para Deus, irmãos. Amém? Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós não corremos de Deus, não. Nós já não amamos o pecado mais. O pecado nós pecamos porque somos pecadores da natureza, de inclinações aos sentidos que nos aprisionam a essa dimensão. Mas quando temos o olhar da fé, nós contemplamos além daquilo que o mundo físico se apresenta para nós, porque ele é traidor. E não traduz a dimensão do Deus que cremos. Então nós estamos aqui adorando, meus irmãos, o Deus que criou todas as coisas, amém? Amém. Nós estamos nos colocando diante dele. Ele sabe o que mais lindo ainda é que ele, segundo aqui nós cantamos, ele se inclina, gastou a nossa vida, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Amém? Agora, como que nós podemos entender isso, irmãos? Perceba que convergir faz parte, intransigir faz parte, né? E nós temos ainda muitas outras palavras. Agora, você é o gerente da sua vida e da sua fé. Você é aquela pessoa que Deus confiou a revelação para o entendimento e plena compreensão daquilo que Deus é e que Ele pode fazer, e que você está aqui porque você tem entendimento de por que você está aqui. Você está aqui para adorar o Deus Criador, e que te criou, e que resgatou a sua vida e que te salvou. Mas nós precisamos de mais coisas, não é isso? Nós somos seres inteligentes, a gente não para, a gente está sempre perguntando, e sempre querendo resposta, sempre querendo entender algumas coisas, né? Porque tudo parece tão obscuro, tudo parece assim, tão meio assim, sem clareza, né? Parece que não existe um quadro explicativo
que traga para a nossa compreensão tudo aquilo que nos envolve, porque a vida nos toma no dia a dia, os cuidados, as necessidades. Em cada situação existem necessidades. Todas elas. Agora vamos entender a palavra de Deus, e quando Jesus ele diz assim, ó, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Houve um tempo em que não havia mundo, não havia esse cosmo aqui. Que loucura! Já imaginaram isso, meninas? Teve uma época que não tinha nada. O nada é para nós. Porque a Bíblia fala que Deus, do nada, criou todas as coisas. Como nada, ele só pode ser nada, porque existe um parâmetro, um contraponto, que é tudo. Tudo tem o seu conjunto de compreensão. Nós só podemos entender que existe um dinheiro de valor real, reconhecido e de circulação aprovado, mediante o quê? Aqueles falsos que permeiam a vida de todo mundo, valores falsos. Então nós temos uma realidade de um Deus que ele é pleno em si, e que uma glória que foi dele será sempre dele. E ao ponto que nós não conseguimos alcançar. E Paulo, na sua profunda experiência com Deus, ele disse assim, olha, conheci um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até os terceiros céus, e ouviu palavras inefáveis, indescritíveis, que ao homem não é lícito dizer. Os irmãos sabem o que nós podemos experimentar aqui neste lugar, na nossa relação com Deus, em culto e adoração a Deus. É uma experiência que entra dentro da nossa interioridade, dentro do nosso coração, com um poder tão grande, que quebra as angústias, as amarras, os ressentimentos, os ódios, os medos, os temores, tudo por uma certeza de que o Deus que cremos, ele tem o melhor para nós. Amém? Ele tem o melhor para nós. Jesus então ele diz assim, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, antes que o Senhor criar todas as coisas. E o próprio Jesus depois diz, Pai, a minha vontade é de que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Teve um dia antes de tudo, e que o homem não alcance, porque nada mais além ele pode pensar que exceda a Deus. Vamos pensar numa colônia de formigas. O que tem uma colônia de formigas? Vamos ver o conhecimento da natureza dos irmãos. Existe uma rainha, irmã, muito bem. Uma rainha. Na colônia de formigas, tem uma rainha e tem elas. Vamos pensar que elas se ajuntem e vamos pensar que agora vamos criar uma religião, nós vamos fazer um culto. Mas isso vai envolver todo mundo, né, a rainha? Então eles vão ter que pensar em algo que seja acima da rainha para estabelecer uma ordem religiosa para se expressarem. O homem e as formigas da sua colônia estarão estabelecendo alguma coisa que identifique com elas. Por causa da similaridade, da proximidade, que isso acontece, tem que ter proximidade. E nós fomos criados por Deus, nós não podemos criar Deus, irmãos. Amém? E a gente cria deusinhos para satisfazer, mas a Bíblia fala que o único que pode saciar a nossa fome, a nossa sede é Deus. O salmista diz: minha alma tem sede de Deus, mas de Deus vivo. Jesus falou que é o pão da vida, ele é a água da vida. Então quem come desse pão, bebe dessa água, nunca mais tem sede. Nós não temos mais aquele desespero de uma vida sem sentido, porque nós temos o dom
o presente da vida, e a direção da nossa vida está em endereço certo. Tudo vai dar certo para o povo de Deus, irmãos. Amém? Amém. Seja qual for a situação. Tudo. Nós não podemos criar deuses. Mas o homem criou a religião. Deus criou a religião, o homem criou a religião, o homem institucionalizou a religião, o homem normatizou a religião, o homem criou esferas, janelas e portas nessa dimensão. Não, Deus nos trouxe o reino dele, em que não há qualquer impedimento para aqueles que quiserem entrar. Nós aqui temos impedimento. Primeiro, o irmão que tem sua experiência diferente, para chegar aqui, tem até dificuldade de se adaptar a nós, porque existe uma comunidade que se identifica com a sua expressividade em culto e adoração, em reconhecimento a como a palavra chegou a cada um de nós. Tem uns que vão chegar a se adaptar rápido, outros não. Outros talvez vão para outra igreja, alguns vêm de outra igreja. Por quê? É um princípio de identidade. Agora, nós não podemos criar Deus, e nós temos que ter percepção de que esse Deus que se revelou a nós, ele nos participou algumas verdades profundas, que é um sossego para a nossa alma, para a nossa inteligência. A alma é uma das dimensões mais amplas que o homem tem. E quando se pensa no espírito, irmãos, é uma liberdade sem qualquer aprisionamento, é uma inteligência que não é retida por nada, por conceitos e preconceitos. Em liberdade, porque Deus procura adorar Deus que adora em espírito e em verdade. A verdade é a revelação. E em espírito é essa dimensão em que não há limites, e a gente não pode reduzir a uma compreensão tão fraca da nossa parte, como se aqui pudesse reter esse Deus que nós cremos. Tanto que aqui não é casa de Deus, aqui não é casa de Deus, aqui é um templo físico, mas ele nos deu o privilégio de sermos templo do seu Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? E nós cremos na verdade que ela é inabalável no nosso coração, que ela fortalece a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso entendimento, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa narrativa, irmãos, ela traz apenas para nos organizar e nos aproximar um pouco daquilo que o homem não consegue perceber com a sua razão. Mas ele tem um grau perceptivo, de uma sensibilidade que, quando ele está unido em comunhão com Deus, ele percebe, ele olha para a glória de Deus e vê: os céus manifestam a glória de Deus que eu adoro. Amém? Os céus manifestam a glória de Deus que eu adoro. E muito mais. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus, o que ele fez? Deu a sua vida por mim e por ti. Então ele nos fez um. Os irmãos estão lembrados de cima? Quando ele fez isso, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, a sua igreja sustentando. Quem lembra a outra parte? E rompendo as barreiras com pelo amor. Irmãos, nós podemos pensar Deus, conhecê-lo agora? Não. Mas eu quero trazer para os irmãos uma boa notícia. Mas ele nos conhece, amém? Amém. Isso é muito sério, irmãos. Você poder andar neste mundo em que as águas ficam bravas. Nós temos momentos difíceis, e você ter certeza que o Deus que você conhece, Ele sabe das suas necessidades,
Ele vê todas as coisas, Ele tem o melhor para você, isso é muito importante. E nós crescemos uma parte em parte. Paulo escrevendo as Coríntios diz, agora vemos em parte tudo. E mesmo assim chegamos ao espelho e logo saímos esquecendo de que nós somos, ou éramos. Nós somos filhos de Deus. Preciosa joia nas mãos do Senhor. É por isso, irmãos, que você como igreja é uma igreja que está madura. Os irmãos são maduros o suficiente para pensar que já não podemos continuar o mesmo do mesmo para os mesmos. Nós temos que olhar mais e ver que existem outros que precisam também desse olhar de Deus de graça e de misericórdia. O mesmo do mesmo para os mesmos é a mesma coisa para nós sempre. A igreja não consegue subsistir, porque ela tem que ter uma causa para a sua existência. E a causa é viver o Evangelho, irmãos, e pregar se necessário e a oportunidade for buscada ou for dada. Viver a palavra. Confie que o Deus que te ama, que te conhece, tem o melhor para você. Ele tem um olhar para os teus filhos, ele tem um olhar para a tua família. É o Deus que nós estamos nos curvando e orando a Ele. Amém? Amém. Agora, muito mais de tudo isso, irmãos, é a compreensão desse Deus que nós cremos. No princípio era o Verbo, o Verbo era Deus. Quando a Bíblia fala no princípio, irmão, porque essa é a nossa razão, ela fala assim, teve um dia que aconteceu que começou tudo, né? Eu tive um início, eu tive uma causa. Só que a gente só vai até uma certa altura, né? Mas se você for pensando, né? Gerações em gerações, na nossa família tem um historiador que está fazendo a árvore genealógica da nossa família, esse meu sobrinho. Ele conseguiu chegar até a 5ª geração. Mas se você for, você vai vendo que você tem o quê? Um rastro para trás. E o mais bonito de tudo, irmãos, que nós temos para o nosso passado um rastro que às vezes marcou muito e nos trouxe muitos traumas, mas agora nós temos uma nova história escrita na presença de Deus, amém? Amém. Essa nova história, ela fundamenta. Fundamenta por quê? Porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida veio à luz, porque é o que nós entendemos, irmãos. Então Deus está muito mais além dessas coisas que existe um vocabulário, uns conceitos para trazer para nós, porque na verdade a palavra de Deus ela é viva e eficaz e penetra no fundo da nossa alma, nos trazendo uma compreensão que nós vamos ver agora para finalizar esta posição que Deus nos colocou, não porque nós conhecemos a Deus, irmão, porque nós recebemos como um vaso totalmente vazio, um recipiente, Deus chegou com a graça dele e colocou sobre nós e nós aceitamos, entrou no nosso coração, na nossa mente. Porque o homem é muito arrogante, o que leva o homem para o inferno não são pecados, irmãos, é a incredulidade de rejeitar o sacrifício do Filho de Deus na cruz, pagando o preço da salvação do homem. Porque nós continuamos pecando. Só que nós não corremos em direção ao pecado mais, nós corremos do pecado. O povo de Deus é assim. Mas por que tem pessoas que sofrem? É burrice no pecado. Sabe que vai pecar e vai é burrice. Agora tem aqueles que lutam. Deus é que conhece a tua luta. Ninguém conhece a luta um do outro, não. Ninguém conhece o problema, não, Oswaldo. Nem do irmão, não. Cada um tem. Não é verdade? Cada um problema que uma jovem, um adolescente tem. É por isso que a gente tem que pedir a Deus misericórdia. Vocês estão entendendo aí, criança? Está dando para ouvir? Então vocês precisam da presença de Deus. Por quê? Olha o que Deus fez por nós. 1 João capítulo 3, abra a Bíblia, irmãos. O amor de Deus, Deus nos participou o amor dele.
para que a gente tenha entendimento daquilo que agora somos diante dele. Jesus, quando ele orou ao Pai, disse assim: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por estes e por aqueles que hão de crer na tua palavra. Quando ele diz que não roga pelo mundo, porque na verdade foi dado a cada um ouvido para ouvir a palavra, o coração para ser sensível, mas o homem endurece na sua soberba, na sua arrogância. Ele quer tudo explicadinho. E a vida com Deus é a vida pela fé, na certeza de que a fé, a Bíblia fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. E para finalizar, irmãos, para que cada um de nós que compreenda a posição que Deus nos colocou, porque o melhor Ele nos deu, que é Jesus, ele faz um convite, João faz um convite, olha, vede, versículo 1, 1 João capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, contemple, fique impressionado, deslumbrado com isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João então fala assim, e de fato nós somos filhos de Deus. Aí ele mostra o conta-conta. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu, não conheceu a ele mesmo. Amados, versículo 2, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nem tem essa esperança, ou seja, corre do pecado. Um filho, um servo de Deus, ele não pensa, ele não programa para pecar, não. Ele só distrai, o mundo distrai. Davi foi distraído, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele estava no terraço, ele distraiu-se um pouco. E nós temos que estar em oração. O que a Bíblia fala? Vigiai e orai. Aqui diz, olha, assim como aquele que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Deus é puro, e da pureza, a pureza do puro só vem o puro. Deus não é frustrado em nada do que ele criou, irmãos. Quando ele nos resgatou, ele nos purificou. Sabe o que ele fez pelo sangue de Jesus e pela morte de Jesus quando eu criei? Ele pegou a vida de Jesus e colocou em mim. Então, quando ele olha em mim, é aquilo que Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Quando ele olha em nós, ele não vê um genuíno com suas limitações. Ele vê um Jesus que está em mim, porque desde que entreguei minha vida a ele pela fé, crendo que ele pagou o preço da minha salvação e que sem ele não haveria suficiência. Então aqui diz, ele manifestou-se para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele e não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então todo aquele que permanece em Jesus não vive mais em pecado. Mas será que peca? Peca ou não? Peca. Mas sofre? Sofre. Por quê? Porque a natureza dessa pessoa agora é a natureza que está o quê? Voltada para Deus. Natureza é uma constituição daquilo que faz parte da pessoa, que agora não pode ser separado mais. Porque se tirar essa natureza, se perde a identidade. Nós agora somos cidadãos dos céus, nós temos identidade com a eternidade, amém? Amém. Essa é a realidade. Da nossa esperança, esse Deus que tem o melhor para nós e sempre traz o melhor para nós. Não pense que os irmãos, que quando os irmãos estão vindo em culto e adoração, já saem de casa. Os irmãos estão sendo, os irmãos não andam sozinhos, não. Os irmãos andam Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está presente aqui. A nossa comunhão
denota uma expressão de uma comunidade que ama e adora o mesmo Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar aí.